Bom, na última vez que eu estive aqui pregando, já faz um tempinho, né? Eu falei a respeito da loucura de seguir a voz. O discípulo é aquele que segue a voz, assim como Abraão viveu seguindo a voz. E por ter vivido a loucura de seguir a voz, ele se tornou o pai de todos aqueles que creem. Seu pai, meu pai, Abraão é o nosso pai. E nós não podemos dizer que Abraão é o nosso pai como os fariseus, saduceus diziam, Abraão é o nosso pai. Porque a resposta de Jesus é que seria para nós que se realmente ele fosse nosso pai, nós faríamos as mesmas obras que Abraão fez. Nós teríamos a fé de Abraão. Mas parece-me que nós devemos parar um pouquinho e pensar se a fé que nós de fato temos ou dizemos ter é a fé de Abraão. A fé que segue a voz. E quando eu falei de Abraão seguindo a loucura das instruções de uma voz que diz, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei, e ele obedece a essa voz que diz, eu te darei todas essas terras, e ele acredita nessa voz. A voz que diz a ele, eu farei de ti uma grande nação, e ele acredita nessa voz. Eu darei a você um filho, ele acredita nessa voz. Ainda que estivesse desfalecido, e foi fortalecido pela fé. E tendo filho, a voz pede o filho, e ele crê na voz, ele obedece à voz, e ele entrega o filho. Até quando a voz diz, não faça isto. Da mesma forma, nós que cantamos e que nós acabamos de cantar aqui, que temos a Jesus, o bom pastor que nos guia, que cuida de nós e que sempre cuidará e que nada deixará faltar. Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Elas me seguem. E não tem como elas seguirem o impostor, o ladrão, o salteador, porque ela saberá qual é a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ser discípulo de Jesus é ser alguém que anda guiado pela voz. Ser de Jesus, ser do Evangelho, tem tudo a ver com viver a loucura de viver todo dia baseado na voz. Obedecendo às coisas mais malucas que a voz manda fazer, diz para fazer. Ser discípulo de Jesus, crer, ter fé, nada tem a ver com conceitos filosóficos, teológicos a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Tem a ver com existência, tem a ver com prática, tem a ver com vida. Ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com uma construção teórica que você faz e então, decidindo ser este o caminho, ser esta a verdade, então você obedece. É o contrário, você quer saber que é verdade? Obedeça. Foi o que Jesus disse. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos a obediência. E não entendemos e não percebemos por que é que nós não recebemos a bênção. Pior é quando nós entendemos como bênção ou bênçãos coisas puramente materiais, terrenas. Quando eu falo de a bênção que queremos, eu me refiro a bênçãos espirituais, aquelas que estão nas regiões celestiais em Cristo e que são manifestadas a nós. A paz que excede a todo entendimento. A certeza do cuidado, da presença, da companhia do Pai. O amor transbordando e transbordante. A graça de Deus percebida, acolhida, vivida a cada dia. O olhar bom. A vida que vale a pena ser vivida, que independentemente das circunstâncias da existência, se vive a plenitude da vida. A gente quer essa bênção. Mas a gente se esquece do que Jesus disse. Pratique. E você verá que é verdade. Obedeça.
e você verá que isso tudo se realizará em sua vida. Eu estou me referindo a isso pelo fato de que hoje eu gostaria que nós meditássemos de forma muito prática e bem específica num único tópico que faz toda a diferença nisso que eu estou falando quanto a sermos guiados pela voz de Cristo que nos orienta, que nos guia, que nos instrui, que nos mostra o caminho a seguir, o caminho da vida, o caminho da alegria, o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da realização, o caminho da plenitude, o caminho do equilíbrio, o caminho de uma alma repleta de vida, ainda que à sua volta tudo esteja desmoronando, a alegria plena no Espírito Santo. É o caminho da obediência, é o caminho da vida conforme o Evangelho, que nós temos que entender que é preciso praticar, é preciso viver, é preciso obedecer, é preciso seguir nesta vereda. Foi Kierkegaard que disse que a teologia é a desculpa humana para não obedecer aos princípios mais radicais do Evangelho. Enquanto você fica tentando fazer uma construção filosófica, teológica, teórica, tentando entender o conceito a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito do que é seguir sem religião, o conceito do que é viver a simplicidade do Evangelho, enquanto se vive no mundo do conceito e não se anda na vereda da prática, da existência, da obediência aos preceitos, aos princípios da voz, jamais experimentaremos a verdade, a realidade do Evangelho em nossa vida. Abra sua Bíblia aí em Lucas, se você puder, capítulo 17. Lucas 17. Começa assim, o versículo 3, na minha versão aqui, diz, tomem cuidado. Jesus começa com tomem cuidado. Na versão atualizada diz, acautelai-vos. Estejam atentos. Tomem muito cuidado. Se apercebam daquilo que eu vou falar agora. Vigiem, acompanhem a vida, a sua atitude, o seu caminho, o seu coração. Acautelai-vos. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Esta é a instrução da voz. A voz do bom pastor que nos guia diz, se alguém pecar contra você 7 vezes, num só dia, perdoe-lhe. Você já pensou na loucura do que Jesus está nos orientando a seguir? Se uma mesma pessoa pecar contra você 7 vezes, e essa mesma pessoa 7 vezes pedir perdão para você, perdoa. De verdade. Eu acho que a nossa oração é aquela dos discípulos quando ouviram essa palavra. Aumenta-nos a fé. Qual de nós aqui que está preparado para que alguém peque contra você 7 vezes em um só dia e as 7 vezes perdoar? Imagine uma pessoa. Talvez você esteja pensando em alguém bem específico. E essa pessoa te ofende de manhã. E você perdoa. E ela vai te ofender mais 6 vezes no dia. E as 6 vezes, Jesus está dizendo, você deve perdoá-la. Quando essa pessoa pecasse a 3ª vez, você já não tinha mandado ela para algum outro lugar?
você não ia dizer que é palhaçada ter que perdoar uma mesma pessoa 7 vezes num só dia? Não é fazer-se de bobo, de tolo, de capacho? Perdoar uma pessoa 7 vezes que te ofende no mesmo dia, não é você fazer um papel de coitado, não é de se expor a ser ofendido cada vez mais. E então eu fico perguntando, quantos de nós hoje aqui, e eu não estou me referindo ao mundo, à multidão, eu estou referindo-me a nós aqui, a vocês que ouvem e acompanham pela VMVTV, a nós aqui. Quantos de nós estamos prontos a perdoar a mesma pessoa 7 vezes no mesmo dia? E quando Jesus nos diz para perdoar 7 vezes a mesma pessoa no mesmo dia, ele não está contando 6 mais 1. Ele está, na verdade, nos dizendo, perdoe a mesma pessoa tantas vezes quantas essa pessoa pecar contra você. Portanto, tem razão Jesus de começar essa passagem dizendo, acautelai-vos, tomem cuidado. E eu creio que é exatamente aí que nós todos deveríamos começar. E que é exatamente por não começarmos aí que nós não fazemos o que vem a seguir. Nós não perdoamos 7 vezes num só dia. E nós não perdoamos 70 vezes 7. Como Jesus disse a Pedro, quando Pedro perguntou, quantas vezes devemos perdoar a alguém que peque contra nós? 3 vezes? Porque para ele 3 vezes já estava de bom tamanho. 3 vezes era o que os fariseus, os saduceus, os religiosos ensinavam. E ele diz, não te digo que até 3 vezes, mas até 70 vezes 7. Todas as vezes que você tiver que perdoar. Tantas vezes quantas tiver que perdoar. Nós não perdoamos 70 vezes 7, e nós não perdoamos 7 vezes num só dia, porque nós não nos acautelamos. Nós não tomamos cuidado, nós não prestamos atenção, nós não percebemos que nós estamos sendo chamados a uma vida de prática existencial da verdade do Evangelho em nossa vida, que nada tem a ver com os conceitos mais profundos da existência, mas com as coisas mais simples e comezinhas do meu dia a dia, como perdoar alguém que me pisou no calo. Nós não nos acautelamos do fato de que, na verdade, estamos tratando de um tema que tem destruído vidas inteiras. Estamos tratando de pessoas que têm perdido a paz, a alegria da existência por mágoas carregadas. E não se preparam, não se acautelam, não tomam cuidado, não avaliam, não analisam, não param para pensar. Então eu gostaria que hoje nós parássemos um pouquinho para pensarmos nesse acautelai-vos, nesse tomem cuidado. E do ponto de vista duplo, de você como sendo aquele que ofende 7 vezes num só dia. Você é aquele que tem que ser perdoado 7 vezes num só dia? Por acaso, você que está hoje aqui, você que acompanha pela VMBTV, é você que precisa ser perdoado 7 vezes num só dia? Se teu irmão pecar contra você 7 vezes e voltar 7 vezes, é você? É você que está pecando contra alguém todo dia? É você que insiste em ofender, em machucar, em magoar? É você que insiste em fofocar? É você que insiste em ser desonesto? É você que insiste em dar prejuízos aos outros? É você que está tendo que ser perdoado 7 vezes no só dia? É você que precisa ser perdoado 70 vezes 7 toda semana? Acautele-se. Tome cuidado. Mas vamos pensar do ponto de vista também daquele que precisa perdoar, o ofendido. Você tem sido ofendido todo dia por alguém? Você tem sido ofendido pela esposa, pelo marido? Você tem sido ofendido pelos filhos, pelos pais, pelos amigos? Tem alguém que tem lhe feito mal?
Tem alguém que gosta de lhe fazer mal? Tome cuidado. Acautele-se. Prepare-se. Prepare-se, porque isso pode destruir a tua vida. Prepare-se, porque isso pode acabar com a alegria, com a paz da tua existência. Acautele-se. Então, como é que faz isso? Se você é ofendido, que tal você começar a se preparar para as ofensas? Que tal você começar a se preparar para as situações em que você sabe que a ofensa pode acontecer? Que tal começar a se preparar para aqueles encontros, que podem ser os encontros familiares, os encontros de negócios, ou muitos outros encontros que têm permitido, proporcionado um ambiente em que o atrito, a intriga, a ofensa ocorra a você? Que tal se preparar antecipadamente? Que tal se apresentar diante do trono da graça e falar com o Pai? E pedir ao Pai por graça, por misericórdia, por perdão, por paciência, por longanimidade, um longo ânimo, um pavio gigante. Que tal se preparar antecipadamente para tratar com aquelas pessoas que você sabe que te ofendem? Que tal se acautelar para não guardar rancor, mágoa no coração e então apresentar-se diante de Deus apresentando estes que lhe ofendem? Estes que insistem em te ofender. Não foi Jesus quem disse para nós orarmos por aqueles que nos perseguem? Orem. Ele não diz apenas para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Ele diz para nós abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam. Então, está faltando que a gente pare e nos acautelemos, que nós tomemos cuidado, que a gente pare para analisar a situação, avaliar tudo e apresentar tudo isso a Deus. Entregar tudo isso a quem cuida, a quem sabe como cuidar. Entregar tudo para Deus que conhece o nosso coração e conhece a verdade do coração do outro. Sabe por quê? Nós não sabemos o motivo pelo qual determinada pessoa insiste em nos ofender, porque às vezes aquela pessoa que insiste em nos machucar, insiste em nos ofender, ela apenas faz aquilo por causa de traumas, de crises, de problemas, de angústias e de tantas outras razões que às vezes a gente desconhece. Mas o Senhor que conhece o coração, Ele sabe de tudo. Então, prepare-se. Acautele-se. Avalie a sua situação. E passe a olhar tudo e colocar tudo na mão do Senhor. Para que o teu coração, consagrado a Deus, andando, guiado pela voz, seja preenchido da plenitude da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a gente fala sobre isso só em relação a Deus e aos nossos pecados. Mas por que isso não é verdade em relação aos pecados que os outros cometem contra nós e de nós podemos dizer: onde abundou o pecado na tua vida contra mim, superabundou a graça de Deus de mim para você. Então, por que a gente não dá um passo adiante e pratica de fato o Evangelho e paramos com essa tolice de acharmos que vir a uma reunião, que ouvir pastores, pregadores, livros e sermos bombardeados por informações as mais variadas e pelos conceitos mais lindos, mais bonitos, pela apresentação simples do Evangelho, como alguns, graças a Deus, têm feito, como o pastor Caio e outros, ao invés de apenas ficarmos como espectadores dessas coisas. Por que a gente não toma a atitude, a decisão, de uma vez por todas, de fazer o que Deus fez conosco? O que foi que Ele fez conosco? Ele perdoou todos os nossos pecados.
os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Então, em nome de Jesus, na vida do discípulo de Jesus, todos estão perdoados. Não importa, daqui para frente, todos os que pecarem contra mim estão perdoados. Já estão perdoados. Não importa o que façam. Podem pisar, podem maltratar, podem fofocar, podem ser desonestos, podem me prejudicar, podem me roubar, podem falar mal, podem manchar a minha reputação, podem fazer o que quiserem, podem falar o que quiserem, podem me enfiar uma faca pelas costas. Estão todos perdoados. Por que nós então não tomamos essa decisão antecipada? Acautelem-se, tomem cuidado, olhem com atenção para isso. Então por que nós já não decidimos em nome de Jesus de que todos estão perdoados? Não importa o que façam. Qualquer um, qualquer situação, qualquer erro. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. E se eu sou discípulo de Jesus, que recebeu a graça do Pai em meu coração, como é que eu posso dizer que sou discípulo de Jesus e não está pronto a perdoar todos os que pecarem contra mim, tantas vezes quantas eles pecarem, não importa quando pecarem, não importa o pecado que cometerem, não importa o que fizerem, estão perdoados? Essa é a decisão do discípulo de Jesus. Então, parece-me que para discípulos de Jesus é uma coisa estranha ficarmos lutando com a decisão de perdoar ou não perdoar. É uma coisa estranha eu ficar guardando no meu coração mágoas, rancores, tristezas contra outros, evitando outros. Não tem cabimento eu dizer, eu sou discípulo de Jesus. Mas para eu perdoar depende do pecado que cometer. E eu vou decidir depois que o pecado for cometido contra mim. Então eu vou ter que... Depende. Não. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra de Paulo. Assim como Deus perdoou, perdoe. Meu irmão, você não imagina o poder libertador de quem vive tendo todo mundo perdoado. Já estão todos perdoados. Portanto, quem assim vive, está livre. Quem vive assim está livre de todos e de tudo. Não haverá mal que lhe toque. Não importa o mal que se faça. Passa-se batido. Ele pode sofrer a perda financeira do mal feito, mas não sofrerá a perda da paz. Ele pode sofrer a perda da reputação, mas jamais perderá a alegria da aceitação, do amor do Pai e da verdade vivida no coração. Ele pode perder tudo dessa vida. Podem causar-lhe todo o mal que uma existência possa produzir, mas jamais perderá o sono por causa do mal feito, porque já estão todos perdoados. Este é o discípulo de Jesus, que pratica a loucura de fazer isso. Isso é mais louco do que sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Na verdade, fazer isso é exatamente obedecer como Abraão obedeceu. Porque quem faz isso está caminhando para uma terra que ele vai nos mostrando enquanto nós caminhamos. E vai vivendo aqui a realidade da eternidade. Sabe por quê? Na eternidade, com Cristo, não haverá mais rancores, não haverá mais dores, não haverá mais angústias, não haverá mais perdas, não haverá mais ninguém pisando no seu calo, não haverá ninguém lhe ofendendo, não haverá motivos, razões para mágoas. Ora, se isso será verdade depois, na volta do Senhor Jesus, na consumação dos séculos, na realização plena do reino de Deus entre nós,
da nova Jerusalém descendo do céu, quando Deus habitará conosco e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se essa é a realidade de lá, viver aquilo que é de lá, hoje, é fazer ser céu na terra. Portanto, obedecer, praticar, é o único caminho para você saber que é verdade. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E você fica aí se perguntando: meu Deus do céu, como é que eu não tenho essa abundância? É porque você não perdoa 7 vezes num só dia a mesma pessoa e já não perdoou todo mundo de uma vez. É porque você ainda está no campo do conceito. Você ainda está no campo das crenças religiosas, nas verdades bonitas, nas verdades essenciais da fé, ou nessa fé não religiosa, livre, mas ainda não tem paz. Ainda não foi pacificado no coração. É porque você ouve a voz do bom pastor, mas não obedece. Ele diz: sai da tua terra, e você não sai. Ele diz: entrega teu filho, e você não entrega. Ele diz: eu te darei, e você não acredita, porque o que você quer é outra coisa. Ele diz: perdoa 70 vezes 7, você não perdoa. Ele diz: perdoa 7 vezes num só dia, e você não perdoa. Ele diz: assim como eu perdoei, perdoe. Eu te perdoo de todos os pecados. E espera que você perdoe a todos de todos os pecados deles. E você e eu não obedecemos. E queremos plenitude de vida? Ah, nós estamos de brincadeira, né? Não teremos. Mano, é assim. Você quer saber que é verdade? Pratique. Você quer saber o que é vida plena? Tenha coragem de praticar a loucura do Evangelho, que diz que você tem que fazer papel de bobo diante dos outros, porque você aceita receber todas as pancadas, ainda que haja na vida sempre com bom senso, ainda que não se ofereça simplesmente como masoquista que quer apanhar, mas que diante da realidade da existência, das dores, das lutas, das ofensas que sobrevêm sobre nós, estamos prontos a perdoar quem tiver que ser perdoado. Portanto, acautelar-se, tomar cuidado para aquele que é ofendido, tem a ver com preparar-se antecipadamente para não sofrer as ofensas. Portanto, apresente-se diante de Deus. Apresente a situação a Deus se você vive tal situação. Prepare-se para as circunstâncias em que você sabe que pode ser ofendido. Encontros, reuniões, situações. Prepare o teu espírito, apresentando-se diariamente a Deus em oração e descansando o teu coração, a tua alma, a tua vida diante dele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardando o teu coração. O amor de Deus vai preenchendo o teu coração. A graça de Deus vai ocupando o teu coração. A graça de Deus vai ocupando os espaços da tua vida. Então, esses encontros, essas situações, essas circunstâncias que são potencialmente perigosas e que podem torná-lo vulnerável a ofensas e a sofrer tal ofensa, a acolher tal ofensa, a amargurar-se, a magoar-se, não terão poder e efeito nenhum sobre você. Agora, além disto, sendo assim cheio da graça, é hora de você perdoar a todos que ainda não pecaram contra você. Todos que ainda não pecaram, por favor, em nome de Jesus, perdoe. Que já estejam todos perdoados e que você ande livre pela vida. Livre, completamente livre, porque poderão cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, você não será atingido. Tá, mas e como é que se prepara aquele que é o que ofende? Meu mano, você é daquele tipo casca grossa que vive ofendendo todo mundo? Pavio curto? Que solta a patada para todo lado, que tua mãe já não lhe aguenta mais? Que a tua esposa não te suporta? Ou que o teu marido, mulher, já não lhe aguenta?
porque você só sabe ofender? Você é desses filhos, filhas, que só sabem ofender os pais? Com xingamentos, com desobediências? Por acaso você é daquele tipo que ama ofender o outro não cumprindo a sua palavra? Você é assim? Que não sabe cumprir a palavra? Você já deu calote em quantos? Diga-me, meu irmão. Quantas pessoas estão na fila para que você seja perdoado? Que tal se você fizer o que Jesus disse aqui? Tome cuidado. Acautele-se. Da mesma maneira, prepare-se. Prepare-se antecipadamente. Há alguma situação em que você sabe que o seu pavio curto vai rapidamente acabar e que são situações em que você é vulnerável a ofender, a machucar? Prepare-se para isso antecipadamente. Apresente-se diante de Deus. Ore. Clame ao Senhor. Consulte seu coração. Prepare-se para situações que sejam assim, para que você possa chegar nessas situações e estar preparado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente para isto. Ora, é claro que existem situações inesperadas, mas muitas dessas situações não são inesperadas. Porque nós sabemos como somos. Nós sabemos em que ponto somos vulneráveis. Ou deveríamos saber, se nos apercebêssemos, se tomássemos o cuidado de analisar, de avaliar, de cuidar do nosso coração, de cuidar da nossa existência, de procurar fazer a nossa existência ser pelo menos vivida com bom senso. É o mínimo que alguém pode fazer. É parar e analisar. Alguma coisa está errada. Eu preciso melhorar. O que é que está errado? Ora, se você não sabe o que está errado, bom, de repente você podia ser ajudado por alguém. Pergunte para quem convive com você. Eu acho que quem convive poderia te ajudar a tomar cuidado, a se acautelar. Pergunte. Tente se enxergar. Quantas pessoas estão reclamando da sua brutalidade, da sua grosseria? Você é discípulo de Jesus? Você acha que você foi chamado para viver essa vida idiota? Você acha mesmo que você e eu fomos chamados, já que a graça é abundante, então que eu viva no pecado, pecando muito, ofendendo muito, machucando muito, afinal de contas, eu sou perdoado. Qual é o problema de eu viver pisando na minha esposa? Qual é o problema de eu viver pisando no marido? Qual é o problema de eu viver pisando no filho, na mãe, no pai, no amigo, roubando? Qual que é o problema de ser desonesto? Qual é o problema de viver pagando propina, aceitando propina? Qual é o problema? Afinal de contas, não há problema nenhum. É para isso que nós somos chamados. Nós fomos chamados para uma vida tão medíocre. Não, meus irmãos, nós somos chamados para uma vida plena em Cristo, uma vida nova. Nós somos chamados para uma vida em que as relações humanas a partir de nós são relações saudáveis. Relações humanas a partir de nós são relações de verdade. São relações que são baseadas no fruto do amor, da bondade, da misericórdia, da paz. No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens, disse o apóstolo Paulo. Esse é o nosso chamado. Então, diante do Evangelho, o que você e eu temos que fazer é nos acautelarmos, sermos precavidos, tomarmos cuidado com a nossa existência, tomarmos cuidado nesse assunto que se refere ao pecado, às ofensas, que não sejamos nós os ofensores. E que então a gente pare para analisar um pouquinho como estão as nossas relações. E passemos a avaliar como é que anda todas as situações e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Agora, sabe, não é apenas isto. É muito mais do que isso. Do ponto de vista do ofendido, ele deve perdoar 70 vezes 7, 7 vezes num só dia, ainda
que o outro não mude de atitude e continue ofendendo. Mas do ponto de vista do ofensor, discípulo de Jesus, o caminho dele é o caminho da reconciliação. É o caminho da restituição. É o caminho da verdade exposta, ainda que com dor. É o caminho de parar e pensar, meu Deus do céu, esse caminho que eu estou indo tem ofendido a tanta gente. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso acertar minha vida. Não é possível viver caminhando todo dia, deixando um rastro de maldade, um rastro de ofensas, um rastro de machucados em outras pessoas. Não é possível viver a vida carregando um peso tão grande de tantos malfeitos para os outros, de tantas pressões emocionais, de tantos roubos da personalidade, de tantos roubos da existência, da alma do outro, gente que suga a alma alheia. Não é possível viver assim. E uma vez que tomando cuidado, se acautelando dessa situação e se apresentando diante de Deus, é hora de colocar a vida em ordem. Se você tem a chance de fazer isso, e enquanto você tem a chance de fazer isso, por que não faz isso? Por que você não toma a atitude de viver como discípulo de Jesus? Eu e você vivemos como discípulos de Jesus. E passarmos, no que diz respeito a esse assunto, a termos a nossa vida acertada diante de Deus e dos homens. Você precisa devolver algo a alguém que você roubou? Devolva. Você foi desonesto com alguém? Se acerte. Você machucou alguém? Peça perdão. É seu pai? Sua mãe? Quem é? A quem você deve pedir perdão? Há alguém que tem algo contra você? Deixa a tua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-se. Depois volta e apresente a tua oferta. Foi o que Jesus disse, meus irmãos. A vós disse isso. A vós disse que você e eu não devemos ter ninguém que seja do nosso conhecimento, a quem tenhamos ofendido de alguma maneira, e que tendo a oportunidade, nós não busquemos a reconciliação com tal pessoa. Então, até nisso é bom se preparar. Prepare-se para ir pedir perdão. Prepare-se especialmente quando você tem que pedir perdão para alguém que também te ofendeu. Você não vai pedir perdão para dizer assim, eu vim aqui lhe pedir perdão pelo que eu fiz, eu não devia ter feito, mas também pouco, olha só o que você fez. Não, você pede perdão da tua parte, ainda que o outro mantenha o erro, a ofensa dele. Prepare-se. Prepare-se antecipadamente. Acautele-se. Tome cuidado. Então vá se reconciliar. E vá preparado para doar graça. Para apresentar graça. Ainda que do outro lado graça nenhuma venha. Eu me lembro quando eu fiz isso a primeira vez. Quando eu tomei a decisão de que eu deveria dar um jeito na minha vida. Eu era adolescente. Novinho. E a minha lista, era muito grande. Porque eu era um adolescente presunçoso, um tanto que você não imagina. O pavio era curtíssimo. Aliás, eu não sei nem se ele existia. Era muito fácil estourar. Era muito fácil ofender. Era muito fácil machucar. Era muito fácil me colocar como superior, como melhor. E quando um dia eu tomei a atitude, a decisão de que eu precisava acertar a minha vida,
e que não era possível ser discípulo de Jesus vivendo assim. E que eu comecei a avaliar, eu comecei a descobrir coisas que eu nem mesmo imaginava. A respeito de pessoas ofendidas comigo. Pessoas a quem eu tinha machucado. E as quais eu tive que procurar. E a decisão de, a partir daquele momento, tanto quanto todos estão perdoados, a partir daquele momento, todos quantos a quem eu ofender, eu buscarei o perdão delas, a reconciliação. Essa é a decisão do discípulo de Jesus. Ele perdoa a todos que ofenderem, ainda que não tenham no momento ofendido e que venham a fazê-lo. E também, ele decide viver em paz com todos, reconciliar-se com todos os que lhe for possível reconciliar. Porque, infelizmente, há situações na nossa vida, algumas tão terríveis, algumas tão difíceis, algumas tão complicadas, que não é mais possível resolver. A única coisa a fazer é contar com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a reconciliação no coração que permite que você, ainda que não tenha sido possível a reconciliação com o outro, é plena e completa a reconciliação com Deus, a reconciliação consigo mesmo, sabendo que está livre em nome de Jesus. E que não precisa mais carregar peso de dores, de pecados cometidos contra outros. E também, muitas vezes nós teremos que conviver com consequências dos erros cometidos pelo resto da nossa vida. O que fazer? Você cometeu erros tão graves que as consequências o acompanharão por todo o restante da sua vida? E você vai ficar se machucando, se condoendo, se martirizando, se culpando, até quando? Até quando os seus pecados do passado vão te machucar? Você se esqueceu da graça de Deus? Você se esqueceu de que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Não é a graça de Deus suficiente para você se alegrar na certeza de que tudo o que foi, foi. Tudo o que é, e o que é sempre em Deus, em Cristo. Viva aquilo que hoje é em você, na certeza de que Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente superior, infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina, do que você prepara, que se organiza, que você sonha. E saiba que aquilo que não está resolvido pelas impossibilidades da existência humana estão já resolvidos na cruz, e o abraço será dado. Ainda que esse abraço seja dado na eternidade, mas ele está garantido para os que estão em Cristo. Então, como discípulos de Jesus, a gente olha para essa passagem e vê Jesus dizendo assim: se teu irmão pecar, repreenda-o. Óbvio, você é ofendido, perdoe, ajude o outro a caminhar por caminhos melhores, repreenda-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Quando Jesus diz isso, é porque é isso que ele faz. É exatamente isso que ele faz comigo e com você. Ele me perdoa 7 vezes num só dia. Ele me perdoa tantas vezes quantas ele tiver que me perdoar num dia. E quando eu vivo essa verdade, preste atenção, meu mano, se você dormiu um pouquinho, acorde agora. Porque quando você e eu vivemos essa verdade, de que Ele nos perdoa 7 vezes num só dia, e nós acolhemos no coração
o perdão dele a cada momento, o nosso coração é preparado, é edificado no amor e no caminho da obediência, porque nós somos constrangidos pelo perdão. O constrangimento do perdão me diz assim: o nome de Jesus é tão maravilhoso. Ele me perdoa todas as vezes que eu pecar. Por que é que eu vou ofendê-lo todas as vezes? E então, quando eu acolho o perdão, eu não acolho só o perdão, porque se realiza no meu interior aquilo que Jesus disse que se realizaria. Ele vem e habita em mim. O Espírito habita em mim. O Pai habita em mim. Do meu interior fluirão rios de água viva. Então eu lhe pergunto: o que é que vai fluir de dentro de alguém que vive assim? Quem sabe que é perdoado 70 vezes 7, 7 vezes num só dia? Quem sabe que é perdoado 70 vezes 7 todos os dias, se for preciso? Não pecará 70 vezes 7, porque o amor nos constrange, sabendo que Ele morreu por nós, pela nossa redenção, e que, portanto, nós morremos para o pecado. E se nós morremos para o pecado não terá domínio sobre vocês. Paulo não está dizendo, não deixem que o pecado não tenha domínio. Ele diz, ele não terá. Você quer saber se é verdade? Obedeça, e você saberá que é verdade. É só assim, meu mano. É só assim que se sabe. Eu acho que está na hora de nós todos aqui tomarmos decisões práticas, concretas, objetivas no que diz respeito à nossa vida com Cristo. Somos discípulos de Jesus? Então vivamos como discípulos dele. Ouçamos a voz dele e caminhemos de acordo com essa voz. Por mais louca, por mais absurda, por mais incompreensível, por mais contrária a qualquer coisa que a sociedade diga, caminhe no caminho da voz. E aí então você encontrará a vida. Aí então você e eu saberemos o que é ter vida plena, o que é ter vida abundante, o que é ter a paz de Deus que excede a todo entendimento. E não somente no que diz respeito a esse tema, mas a todos os temas da vida que encontramos em Jesus. Olhe para Jesus e você saberá o que você tem que fazer. Ande com Jesus e você terá, e eu terei, uma nova vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, pedindo ao Senhor que nos prepare para todas as situações de ofensas, seja como nós os ofensores ou os ofendidos. Ó Deus, que o Teu Espírito seja derramado em nosso coração, com graça, com misericórdia, para que nós, ó Deus, não sejamos motivo de tristeza, de dor, de machucado, de angústia, de ofensa para o outro. Que o nosso coração seja preparado para perceber quando machucamos, quando ofendemos, e o nosso coração esteja pronto, preparado, com a coragem de buscar a reconciliação. Prepara-nos para isso, Pai, porque assim como os discípulos, nós estamos aqui pedindo ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé para acreditarmos nessa Tua palavra, nessa Tua voz e para seguirmos. Aumenta-nos a fé como a fé de Abraão, para que nós vivamos assim,
para que as ofensas dos outros contra nós não nos atinjam, não nos magoem, não nos marquem para tirar a paz, mas que todos estejam em Cristo já perdoados plenamente em nosso coração. Sim, Pai, faça isto em nós, porque se o Senhor não derramar da Tua graça em nosso coração para realizar este bem completo, pleno, que é obra do Teu Espírito, nós nada podemos fazer sem Ti. Por isso, ó Deus, nós acolhemos a Tua palavra, nós acolhemos a Tua voz, nós acolhemos a Tua vontade, nós acolhemos o Teu caminho e nós queremos andar contigo. Amém. E nessa passagem, concluindo, Jesus vai dizer: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Você quer ter uma fé que arranca montanhas, amoreiras? Uma fé poderosa? É só perdoar 70 vezes 7, 7 vezes num só dia, e você estará arrancando montanhas e mais montanhas da sua vida. Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais um cântico alegre aí? Pensar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, que as consolações tão ternas do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, meu irmão querido, sobre todos nós, discípulos de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Amém.